vencedor na vida de José. Os irmãos sabem que José, filho de Jacó com Raquel, e José foi muito sofrido, muito sofreu, mas Deus lhe concedeu vitória em todas as suas aflições. Hoje nós vamos ver se encerramos, nós vamos no capítulo 44, hoje, falar sobre a astúcia de José para deter os seus irmãos. Nós falamos dos irmãos de José jantando com José, e eles não sabendo que era José, e aqui também eles ainda não sabem, no capítulo 44, e o verso 1 diz assim: e deu ordem ao que estavam sobre a casa, dizendo: enche de mantimento o saco destes varões, porquanto desses varões, quanto puderem levar, e põe dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o moço, e o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com dinheiro do seu trigo, e faz conforme a palavra, e fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Amém? Vamos aqui, irmãos. O José teve um momento que ele usou de sagacidade com seus irmãos, né, mas também passar o que José passou, meus queridos. Enfrentar ali a cova, enfrentar a dificuldade na casa de Potifar, enfrentar prisão, né? Foi muito difícil para José. E aqui a Bíblia nos diz que José, seus irmãos desceram depois de jantarem. Ele falou: agora eu vou despedir vocês, vocês vão para a casa dos seus pais. Mas antes disso, ele chamou algum dos seus empregados e disse: olha, é o seguinte, você coloca na boca de cada saco deles o dinheiro de volta. Não deixe eles ver não, coloca o dinheiro de volta na boca de cada saco, enche de trigo, mas junto com o trigo põe o dinheiro de volta, e amarra, pronto. Só que do mais novo, do menino mais novo, que é o Benjamim, vocês vão fazer diferente, vai pôr o dinheiro, mas além do dinheiro, vocês vão pôr minha taça de prata, com a qual eu bebo, com a qual eu mantenho. Vocês vão pegar e vão colocar no saco, junto com ele também. Para que José fez isso, irmãos? José fez isso para detê-los. Eles não viram. Benjamim não viu, seus irmãos não viu, e tudo normal. Colocaram e saíram. Quando eles estavam a uma certa distância, o José chama alguém. Veja bem, lá no versículo de número 3. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, não havendo ainda distanciado, disse José o que estava sobre a sua casa: levanta e persegue aqueles varões, e alcançando-los, lhes dirás: por que pagaste o mal com o bem? Eles saíram. Quando eles saíram da cidade, José envia alguém da sua casa e fala: cerca eles, não deixa eles embora não. E vocês vão dizer para eles: por que vocês estão pagando mal, né? Por que vocês estão pagando mal por bem? Por que pagaste mal por bem? Eu fiz bem para vocês e vocês estão pagando mal. Vocês estão fazendo alguma coisa. E eles nem sabiam, irmãos. Eles nem imaginavam o que estava acontecendo. Não é este o copo porque bebe meu Senhor, em quem ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste. E alcançou e lhe falou as mesmas palavras. Falou: gente, alguém de vocês aqui fez alguma coisa que não deveria ter feito. Além de vocês pegar o dinheiro, vocês pegou o copo do chefe. Vocês pegou o copo do chefe. Eles, misericórdia, longe de nós ter feito uma coisa dessa. Mas os irmãos podem ver que José estava fazendo isso, irmão, para experimentá-los,
para mostrar para eles que Deus, irmão, não dorme, que Deus é aquele que não tosqueneja, não cochila. Deus não perde a direção das coisas, Deus não perde a direção, né, do universo, Deus não perde a direção da minha vida, da sua vida, da minha história, da sua história, da nossa jornada, Deus não perde. Aí o que acontece? Ele alcançou e disseram, né, versículo 7, e eles disseram, por que diz meu Senhor tais palavras? Longe esteja os teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Isso é da primeira vez. Da primeira vez, ele está falando assim, ó, nós não fizemos nada não, porque nós trouxemos o dinheiro de volta para vocês. Só que eles não sabiam que estava de novo ali. Veja bem, e eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos, te tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do meu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, faz o quê? Irmão, eu vejo aqui os irmãos sabem que na hora do aperto, o ser humano tem mania de fazer voto. É ou não é? Na hora que a coisa fica difícil, a pessoa vota sem pensar. Lembra do voto precipitado de Jefté, né? Lembra de tantos outros. E a Bíblia pede assim, a Bíblia diz assim, ó, ninguém é obrigado a votar. Ninguém é obrigado a fazer voto. Mas se fizer voto, é obrigado a cumprir. Porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. A pessoa vota e não paga, ele é tolo, né? Deus trata essas pessoas como tolo, que votou e não... Então ele pegou e falou assim, ó, gente, é o seguinte, você está falando que nós pegou alguma coisa de vocês, prata ou ouro, o saco que tiver alguma coisa, morra. A pessoa que tiver com o bem, morra. Mas eles não sabiam que estava com quem? Com quem? Benjamim, o dodói de Jacó. O dodói de Jacó estava ali. E nós vamos ver ele dizendo, e ele diz, ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém, vós sereis desculpados. Aí, ele maneira um pouco para eles e diz, e ele disse, ora, também seja assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem será achado será escravo. Porém, vocês estão perdoados, vocês estão desculpados. E eles apressaram e cada um pôs em terra o seu saco, cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no qual? Começou do maior para o menor, acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Benjamim é aquele que Judá tinha falado para o pai assim, ó, pai, eu vou levar ele porque o homem lá do Egito pediu para levar. E se ele não voltar, a minha vida responde por ele. Então Judá estava sendo tutor, né, de Benjamim. E mais uma vez Benjamim é vítima, quando se descobre que a taça de José estava no saco de Benjamim. Irmãos, naquele momento eu acho que o choque foi tão grande, gente. Ele chega até a dizer, ó, então, versículo 13, então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram a cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram diante dele, outra vez aqui, ó, prostraram, de novo, diante de José, irmãos. A palavra de Deus não cai por terra. Quando Deus tem um plano, um projeto na nossa vida, pode passar o tempo que passar, a palavra de Deus não cai por terra. A Bíblia vai chegar a dizer no livro de Samuel, que nenhuma das palavras que o Senhor falou pelo ministério de Samuel caiu por terra.
Lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo de número 11, a Bíblia vai dizer assim, que a palavra de Deus, ela vem para fazer o que lhe apraz, e não torna para ele vazia. Ela vem para executar, ela vem para fazer o que é preciso fazer. E aqui estava sendo executado. Quando Judá viu aquilo, disseram, versículo de número 15, e disse-lhe José, que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? O que vocês fez? Vocês estão pensando que eu não adivinho as coisas? Vocês estão pensando que vocês me escondem as coisas? Mas José sabia que era ele que tinha ordenado para fazer aquilo, para prender mais os seus irmãos. Aí Judá começa a suplicar, irmãos. Judá começa a suplicar a favor do seu irmão. Ele falou assim, olha, quando nós descemos para cá, você perguntou se nós ainda tinha pai, se nós ainda tinha mãe, se nós tinha irmão. Eu contei para você que nosso pai ainda é vivo, e que nós temos um irmão mais novo, e que um outro irmão que já não era mais vivo, já tinha morrido. E foi falando para José, e tal, foi derramando perante, foi se humilhando perante José. Então a Bíblia nos diz assim, lá no versículo de número 18, então Judá chegou a ele e disse, meu senhor, deixa, peço-te teu servo, dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a ira contra o teu servo, porque tu és como, o quê? Faraó. Tu és como Faraó. Não acende a sua ira contra nós, não, contra mim, não, no que eu vou falar para você, no que eu vou dizer para você. Meu senhor perguntou ao seu servo, dizendo, tendes ainda pai? É o que eu disse aqui lá no começo. Tendes ainda pai? Vocês ainda têm pai, têm irmão? E dissemos ao meu senhor, temos um velho pai, e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E ele falando com quem? Com o ex-morto. E ele falando com aquele que não sabia que era ele. Isso aqui que é gostoso da história, irmãos. Os mistérios de Deus é tremendo. Você imagina bem, ele ali passando, como se diz, um apuro, e não sabendo que estava falando com o seu próprio irmão, de que ele estava testificando que estava morto. E só ele ficou da sua mãe e seu pai. Então tu disseste aos teus servos, trazei-me a mim, e porei os olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor, aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá. Ou seja, olha, o menino não pode vir não, ele não pode deixar o pai. Se deixar o pai morre. Vai, problema de vocês. Vocês vai ficar preso aqui. Vocês, Portanto que ficou um preso até que eles foram lá, demoraram para voltar, e assim por diante. Nós dissemos, então disse, tu disseste aos teus servos, traz-me aqui e porei os olhos sobre ele. E nós dissemos, meu senhor, aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teu servo, se vosso irmão mais novo não descer conosco, nunca mais vocês vão ver a minha face. E aconteceu que subindo nós a teu servo, meu pai, contando-lhe as palavras do meu senhor, disse o nosso pai, tornai e comprai um pouco de mantimento. Foi quando eles falaram para ele, falaram assim, pai, é o seguinte, nós vamos lá comprar mantimento, só que ele não vai receber nós. Se o senhor não deixar o Benjamim descer conosco, não precisa nem de nós irmos lá, que eles não vão, o homem lá diz que não vai receber nós mesmos. Então, o menino tem que descer conosco. Se ele não descer conosco, ele não vai ter como deixar, em hipótese alguma. Então aí, Judá intercedendo, Judá humilhando diante de José, ele disse,
E nós dissemos, não poderemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. E ele está fazendo isso aqui, irmão, Judá está fazendo isso aqui, porque ele está vendo que a coisa ficou diferente. Agora, Benjamim estava sujeito a ficar o quê? Escravo, e ficar ali para sempre. Foi quando Judá, vendo que não ia ter jeito mesmo, começa a humilhar diante de José, pedindo, né, ajuda. E ele ainda fala e nós dissemos, não poderemos descer, se o nosso irmão não for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão não estiver conosco. Então disseste o teu servo, meu pai, vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou de mim e disse, certamente foi despedaçado e não tenho visto até agora. Ele testificando aqui de quem? Do próprio José. Do próprio José, a minha mulher me deu 2 filhos. Esse é o que vocês estão querendo descer com ele para lá, e o outro certamente foi despedaçado, foi morto, eu nunca mais vi ele, até agora, eu não vi ele mais. Se agora também vocês me tirar o mais novo, eu vou morrer. Eu vou descer a sepultura com tristeza. Eu vou descer a sepultura com dificuldades. Se vocês levar e ele não voltar. Então, irmãos, isso aqui é tudo consequência de atitudes que os irmãos de José tiveram com ele, ainda na sua adolescência. Os anos passaram, os tempos passaram. É por isso que a gente fala a respeito, por isso que Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7, fala a respeito do quê? Da lei da semeadura. Você imagina bem, eu acho que Judá naquela hora ficava pensando, gente, o que é que nós fomos arrumar de vender o nosso irmão, de mentir para o nosso pai, de falar para ele que uma besta fera comeu o nosso irmão e tudo mais, e agora está vindo o preço para nós. Eu acho que dentro dele ele ficava nessa situação. E cadê os outros irmãos dele? Porque não foi só Judá que fez isso sozinho. Foram todos os seus irmãos. Foram todos. E agora aqui, quem que estava sofrendo, quem que estava diante do José, era Judá. Versículo 29. Se agora também tirardes da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, acontece o quê? Morre. A hora que o pai vê que o menino não foi, ele morre, de desgosto, só de não ver que ele está indo com a gente. Você não pode fazer isso com a gente. Você não pode. E acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E os seus servos farão descer, e os teus servos farão descer as cães do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para que o meu pai, dizendo, se não tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Ele fala para o José, eu falei para o meu pai, que se o meu irmão não voltar, eu tomo a culpa por todos os dias da minha vida. Mas Jacó não queria nem saber disso não, ele queria o Benjamim, irmãos. Ele queria
era Benjamim, nem se Judá falasse que dava outros 10 filhos ou mais, ele queria, porque era o filho da sua velhice. E ele diz: agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu ao pai, se o moço não for? Espera aí, deixa eu ficar de escravo, deixa o menino subir, deixa ele ir. Porque como subirei ao meu pai, se o moço não for comigo? Ô irmão, seria triste, seria lastimável esta situação. Você pensa bem, eles voltando para casa, chegando em casa, Jacó sai lá na casa, na tenda, olha para fora e vê Judá, vê Rúben, vê Gade, vê tudo, e não vê Benjamim. É a mesma coisa que você que tem filho, nós temos filho, você que tem pai, que tem mãe, e você está esperando ele todo dia, e chega um dia ele não chega. Como seria? Qual seria a nossa reação? Assim seria a reação de Jacó, ou seja, Jacó morreria de desgosto, ao não ver. E Judá humilhando, E a Bíblia nos diz, irmãos, versículo 34, porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? For comigo? Para que não veja o mal que sobrevirá ao meu pai. Quando Judá fez esta súplica, ele mexeu com o que, irmãos? Essa súplica desse capítulo, ele mexeu com o que? Com o coração de José. Ele mexeu com o coração de José. Já estava sofrendo demais. Foi no momento em que José resolve a se revelar para os seus irmãos. Agora você imagina quantos anos passaram, quanto tempo se passaram, né? Capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: faz sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. O que José fez? Tinha mais gente lá, do servo, do Egito, tudo mais. O que ele fez? Sai todo mundo para fora. Sai todo mundo para fora, que agora ele iria fazer o quê? Revelar. Iria se revelar. Você imagina bem, irmãos, qual seria a reação dos 11 irmãos de José, quando ele se revelasse? Deles olhar para eles, ele falasse: eu sou José, e eles olhar e falar assim: jogamos ele na cova, pegamos a túnica de várias cores deles, matamos um animal, enlamando ela de sangue, levamos para o papai. A história vem tudo à tona, né? Mas os irmãos sabem que tudo que para sarar precisa se arrancar para fora. Para sarar uma ferida, é preciso o quê? Rasgar a ferida, para ser curado, senão não adianta ficar passando remedinho por cima, adianta? Você fere, você fica passando remédio por cima da casca, adianta alguma coisa? Não adianta. Você tem que fazer o quê? Arrancar a casca e sarar a ferida. Não adianta, não, esse remedinho aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom, mas não vai na raiz. E José foi lá na raiz. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó. Irmão, você imagina que Arthur, que foi o choro de José. Porque a Bíblia diz aqui que o servo ouviu, e ouviu na onde também? Na casa de Faraó, lá no palácio de Faraó, ouviu o choro de José. Você imagina que choro. Ele levantou sua voz de choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos:
Isso aqui que é gostoso. Eu sou José. Você imagina bem. Qual foi a reação, o baque que eles levaram? Eu sou José. É igual quando Jesus se manifestou. Ele chegou para prender Jesus no horto. Falou assim, Jesus perguntou assim: a quem? A quem buscais? Jesus Nazareno. Eu sou. E eles caiu por terra. Eles levantou de novo. A quem buscais? Jesus Nazareno. Eu sou. Puf, caíram por terra. Aqui da mesma forma. Eu sou José. Uns ficou vermelho. Dá até para imaginar. Outro sem voz. Eu sou José. O que ele pergunta? Primeira coisa que ele pergunta de quem? Do pai. Vive o pai? Vive ainda meu pai? Seus irmãos não puderam responder, porque estavam o quê? Perdeu a fala. Perdeu a fala, irmãos. Você imagina bem, irmãos, fica tranquilo, fica tranquila, fica tranquilo. Passe o tempo que passar, talvez alguém te humilhou, talvez alguém te ofendeu, talvez alguém fez alguma coisa que te entristeceu, talvez, passe o tempo que passar. O mundo dá voltas e Deus traz tudo de novo, a realidade das coisas. José, certamente os seus irmãos nem imaginavam, está morto, nós estamos passando essa luta por causa que nós matou o nosso irmão, por causa disso, por causa daquilo, mas não. Aí a Bíblia vai dizer, e seus irmãos não puderam responder, não puderam falar nada, ficaram mudos, ficaram espantados naquela hora. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês vendeu. Vocês ganhou dinheiro nas minhas costas, né? Eu sou José, que vocês vendeu, está lembrado? Vocês me jogou na cova, depois vocês me vendeu, passou uma caravana de ismaelita, me levou, vocês me vendeu por 20 moedas de prata. Depois, olha, passou um filme. Aí diz: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Só que José fez uma coisa aqui muito bonita, irmãos. José reconhecia o plano de Deus na vida dele. Às vezes nós temos que conhecer o plano de Deus na nossa vida para a gente não culpar as pessoas. Porque Deus permite passarmos por alguns caminhos que aos nossos olhos não é agradável. E às vezes a gente culpa as pessoas por algum problema que estamos enfrentando, que estamos vivendo, e não sabendo que é uma permissão de Deus para a nossa vida. E a gente às vezes quer culpar A ou B. E aqui José fala o quê? Isso aqui é lindo, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por haverdes vendido para cá. Fica triste não, porque vocês me venderam para cá não. Fica pesado de olhos não. Fica angustiado, porque vocês me venderam para cá não. Olha aqui. José entendia ou não entendia o plano de Deus? Então, irmãos, o que nós temos que entender é que existe um momento da nossa vida que há uma permissão de Deus e que nós temos o direito de ficar calado e entender o plano de Deus e não apontar para A ou para B, para X ou para Y. Eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Bertano, é por causa disso, é por causa daquilo. José fala o que aqui? Olha aí que coisa linda, ó.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá. Porque para conservação da vida, quem enviou? Não foram eles? Hã? Quem enviou? Foi os irmãos dele ou foi Deus? Foi Deus, irmãos. E os irmãos foi o quê? Quem Deus usou. Foi quem Deus usou. Eles cobrou ciúme. E para ficar livre do ciúme, eles venderam. O seu irmão falou, não vale nada não, não vai fazer diferença não. Deus me mandou para cá, meus irmãos, para preservar vidas, para conservação de vidas. O que eu aprendo aqui, irmãos, eu guardo isso comigo desde o dia que Deus falou comigo. Isso ficou cravado no meu coração e não apaga nunca mais. Quando eu li esse texto aqui, uma das primeiras vezes, é que alguém sofre para que outros sejam felizes. Ou não? Ou está errado? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? José falou, olha, eu fui enviado para cá, Deus me enviou diante da vossa face, para preservar vidas. Se eu não tivesse vindo para cá, hoje nós estávamos todos mortos. Nós estávamos todos mortos, não tinha comida, não tinha alimento, a fome viria. Então, nós temos que entender o plano, o projeto de Deus para a nossa vida, irmãos. Tem hora que, tem um ditado do povo que é muito errado. O povo diz assim, que Deus escreve certo. É verdade isso? Não. Deus escreve certo, por linha certa. Quem que entorta? É nós. Quem tenta mudar a história somos nós, irmãos. É por isso que tem hora que eu não acredito no negócio, às vezes muitos pregadores falam, Deus tem uma nova história para você. Não, é a mesma história, o problema é que às vezes nós saímos da história. Nós que saímos, aí Deus quer nos trazer para dentro da história. E para trazer para dentro da história, dói. Dói. Por quê? Porque os caminhos de Deus não são... Diz o profeta Isaías, capítulo 55, versículos 7 e 8, se não me falha a memória, ele fala, porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Então Deus tem uma história para mim, Deus tem uma história para você, Deus tem uma história para você. Agora, para essa história concluir, depende só de Deus, irmãos? Não. Não. Você é ator nessa história, principal. E nós queremos tirar o peso de nós e jogar para outros. Ah, mas é muito difícil, se eu soubesse que era desse jeito... Tem crente que eu já vi falar, irmão, se eu soubesse que era assim, não queria nem ter conhecido. Eu já vi crente, pessoa falar desse jeito. Não, se eu soubesse que era desse jeito, eu não queria nem ter conhecido o evangelho. Falei, coisa boa que você conheceu. Né? Agora não tem saída. É. Aí, José fala, Deus me enviou, adiante da vossa face. Porque já houve, irmão, ainda faltava quantos anos ainda? De miséria? Faltava 5 anos ainda. Que tinha passado só 2 anos. Você imagina bem, se José não tivesse sido levado para o Egito, passar o que ele passou, e Deus ser com ele, ele se tornar governador do Egito, governar o Egito,
Ele só não assentava na cadeira de Faraó, mas o resto era tudo José. Era tudo José, o hebreu. Tem pessoa que fala José do Egito. Não é José do Egito não, irmão. É José no Egito, porque ele não é do Egito. Ele é hebreu. Ele é povo de Deus. Aí diz, versículo 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos, em quem não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Meu Deus. Irmão, você acredita que você também é um milagre de Deus nessa terra? Alguém sobrevive? Alguém ainda está vivo? Por sua causa. Não, pastor, não. Você ora, você evangeliza, você prega, você anuncia, você fala, você apregoa. Então você está sendo uma fonte de Deus nessa terra. Igual José foi, você está sendo. Deus colocou uma responsabilidade na sua vida. Deus colocou uma responsabilidade na minha vida. E agora, irmãos, essa responsabilidade, eu não sou dono dela, eu sou apenas mordomo. Você é apenas mordomo dessa responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. Vai chegar o dia que Deus vai pedir conta de tudo aquilo que Ele confiou em você e confiou em mim. Ou não? A quem muito confiou, maior cobrança. A pessoa fica pedindo, eu quero dom, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Se ele soubesse o preço que tem ser usado, e o que ele vai ter que prestar, a Bíblia ainda fala, Paulo chega a dizer assim, pessoalmente, irmãos, quem trabalha na aula de ensino, Paulo fala assim, os mestres vão receber mais duro juiz, os ensinadores. Por quê? Porque eles vão ter que dar conta daquilo que eles ensinaram. É por isso que nós zelamos pela palavra aqui, irmãos. Por isso que nós zelamos, é a escola dominical, é culto de ensino, é as pregações, a gente está sempre de olho. Por quê? Porque Deus confiou em nós. Você pensa bem, acho que a coisa mais ruim que existe nessa terra é você estar num lugar enganado por uma liderança ludibriando, enganando, as pessoas, não mostrando o caminho da verdade, não mostrando o caminho da realidade para elas. Então nós recebemos de Deus. Ainda nos diz, versículo de número 8, assim não foste vós que me enviaste para cá. Foi vocês não. Foi Deus que me enviou para cá. Foi Deus que me enviou, meus irmãos, para cá. Foi vocês não. Que me tem posto olha aqui, irmãos. Assim pois, versículo 8, 45 e 8. Assim pois, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Que me tem posto por quê? Por pai de Faraó. Que é isso? Os irmãos vão ver lá quando começa a história de José, capítulo 37. Aí vocês vão ver José colocando outdoor lá no Egito. Vote em mim, que eu vou ser governador do Egito. Tal. Vote. Não. Ele foi eleito por Deus. José se tornou
ele disse: olha, eu me tornei como por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como que é? Regente de toda a terra do Egito. Ô irmãos, você imagina bem, Mateus, você sair de uma terra e ir para uma terra que você não conhece, é outra língua, é outro povo, e lá Deus te faz crescer. Deus te faz crescer. E foi o que aconteceu. Só que para Deus nos fazer crescer, nós temos que entender o quê? O plano de Deus, o projeto de Deus, irmãos. Dói? Deixa eu te perguntar, o plano de Deus dói? Sim ou não? Hã? É dolorido. O processo é dolorido, irmão. Para essa geração de, com todo respeito, mas uma geração de pastores que estão sendo gerados agora, é da noite para o dia, já vira. Não é chamado. Deus usa, o escritor aos Hebreus, capítulo 5, de Hebreus, capítulo 5, versículo 4, ele usa o escritor aos Hebreus e diz assim, ó, ninguém toma para si essa honra, senão como Arão que foi o quê? Chamado. Arão foi chamado. Essa honra é para quem é chamado, irmão. Não adianta a pessoa querer se Deus não chamou. Não adianta, a pessoa pode espernear, pode fazer o que for. Se Deus não chamou, não chamou. Pastor não vira, pastor já nasce por Deus. Não é metamorfose nenhuma para virar. Apressai-vos e subi ao vosso pai, e dizei assim: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor por toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Vai lá e avisa o papai, fala para o papai, vem cá, que o José é chefe no Egito, o que ele pensou que estava morto, e José não ficou jogando na cara deles não, irmão, vocês me matou, vocês me jogou lá, não, vai lá, avisa o papai, que eu estou vivo, que eu estou por servo, eu estou aqui, né, no Egito, desce aqui, e vamos ter uma terra particular para vocês. Faraó ouve falar da família de José. Faraó ouve falar, irmãos. E a Bíblia diz que Faraó, irmãos, ele disse para José: olha José, já que sua família está descendo para cá, vocês vão colocar eles lá na terra de Gósen, e tem mais, o melhor dessa terra é do seu povo, o melhor dessa terra é do seu povo. Aí a pessoa, peraí pastor, o melhor é, para você ver, irmãos, que quando Deus está no negócio, Deus entrega tudo nas nossas mãos. O que Isaías escreve, capítulo 1, versículo 18 e 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem que ouvir e tem que obedecer, senão vai comer embira. Mas se obedecer e ouvir e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Olha aí, capítulo 45. E 15, e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos,
e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto, carregai vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai ao vosso pai, à vossa família, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito. Para quem? Para a família de José, irmãos. Deus está dizendo que, se vocês me obedecer, aceitar o meu propósito, aceitar o que eu tenho para vocês, vocês vão comer o melhor da terra. E não vai precisar, irmãos, de ficar igual a gente vê por aí, não. É instantâneo. Deus vai abrindo os horizontes, Deus vai abrindo as portas, mas depende da nossa atitude para com Deus. Depende da nossa ação para com Deus. Faraó, olha para você ver, Egito, o povo que veio, hebreu. E Faraó falou: traz seu irmão, vai lá, busca seus irmãos, busca seu pai, busca todo mundo, e tem mais, dá o melhor da terra do Egito para eles. Dá o melhor para eles. Dá o melhor para a sua família. Aí fala: tornai-vos ao vosso pai, à vossa família, e vinde, e vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto: tomai vós da terra do Egito, carro para vossos meninos, para as vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde. Ou quem não tinha nada, agora sim, porque a fome estava assolando Canaã, assolando a terra, agora, dá carro para os seus filhos, dá carro para o seu pai, dá carro para a família, e o melhor do Egito dá para eles. Melhor comida, melhor roupa, tudo é para eles. É por isso que o povo de Deus, irmão, alguém fala assim: só foi ir para a igreja, anda metido, está achando que é dono do quê? Só anda de terninho, de gravata, anda num chique danado, está pensando que é o quê? Eu estou pensando que eu sou filho do rei. E o filho do rei é o quê? É príncipe. Eu sou príncipe. Ué. Agora, né? Esses crentes estão pensando que tem um rei na barriga. Nós não temos o rei na barriga. Nós temos o rei no coração. Né? No nosso coração. Por isso que, às vezes, a pessoa, por que é só, a pessoa está aí no mundo, aí, está num trem mais, está na pitimba danada, vai para a igreja e começa a andar chique. Já ouvimos isso aí, irmãos. Outros falam assim: por que só fulano foi lá para a igreja lá, ele não tinha nada, já tem carro, tem casa, tem tudo, e ele não está andando atrás disso não, irmãos. É que Deus vai abençoando mesmo, Deus vai abençoando, igual abençoou aqui. José não estava atrás de carro, Jacó, seus irmãos, seus filhos, não estava atrás de carro não. Faraó: vou dar carro para eles, dar isso para eles, dar o melhor da terra para eles. Por quê? Porque eles temiam o Deus dessa terra, eles temiam o Deus verdadeiro, eles temiam o Deus que pode todas as coisas, meus queridos. Deus quer trabalhar muito forte na nossa vida, irmãos. Deus quer trabalhar muito forte no nosso coração, mas depende de nós rasgarmos a nossa alma. Como diz lá no livro do profeta Joel: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz o Senhor. Chorai e gemei, homens do altar, chorai e gemei diante do Senhor, que o Senhor vai ouvir e mandará frutificação para o seu povo. Então depende de nós, depende da nossa ação, da nossa atitude. Que Deus continue abençoando a nossa vida, irmãos. Que Deus continue, derramando as bênçãos sobre a nossa vida. Talvez o momento que você está passando, lá na frente você vai poder entender, você vai poder contar a sua história para o seu filho, para o seu neto, para alguém
dizer, né, o legado que Deus confiou em você, o que Deus permitiu você passar, e você vai ter história para contar. José deixou uma história. E qual é a história que nós estamos deixando? Alguém lá um dia vai dizer assim: os meus filhos, filho dos meus filhos, os filhos da Alice, um dia dizer: mamãe, o vovô, né, já era pregador, era isso, era aquilo outro, a vovozinha, né? Então, é uma história. José teve essa história para contar. Então, Deus tem permitido essa história, esse legado na nossa vida, e é tocar avante. Não importa a dor que às vezes vamos ter que passar. Amém? Não importa a dor que às vezes vamos ter que enfrentar. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Numa cidade, nós passamos uma luta tremenda, irmãos. Hoje eu vejo o quanto valeu a pena, né? Quando nós ganhamos um jovem, ele tinha 15 anos. Foi tão dificultoso, até que Cristo gerasse na vida dele. Mas o Senhor trabalhou na vida dele. Eu tive a oportunidade de profetizar o casamento dele. Ele nem conhecia ainda a futura. E Deus tinha falado comigo. Os anos passaram. Ele casou com ela. Tornou pastor. Depois tornou advogado. E hoje pastorei a obra do Senhor. Foi difícil naquela época? Foi. Mas hoje eu vejo. Então isso são coisas que às vezes você passa agora, é difícil de entender. Mas lá na frente você vai entender, você vai compreender. Jesus um dia falou para os seus discípulos assim: ó, o que eu faço agora, vocês não entendem. Mas depois vocês vão entender. E é verdade, irmão. Porque na hora que está fazendo, o processo é duro. Na hora que está passando o processo, é difícil. Mas depois a gente entende. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.